Saudações, andarilhos de todas as terras ermas. Sejam muito bem-vindos ao O Contista Digital, o seu refúgio para as maiores crônicas da Terra-média. Puxem uma cadeira para perto da lareira, pois hoje vamos desvendar um mistério que ecoa desde as profundezas de Angband até o fim da Terceira Era. Imagine o campo de batalha de Minas Tirith. Milhares de orcs, trolls de guerra e os Nazgûl em suas bestas aladas. Sauron estava à beira da vitória total. Mas agora, imagine se, no meio desse caos, um único rugido fizesse o chão tremer. Um rugido que não vinha de Mordor, mas dos picos gelados do norte. Se Smaug, o Dourado, estivesse vivo durante a Guerra do Anel, a jornada de Frodo teria terminado em cinzas antes mesmo de cruzar o Anduin. A pergunta de muitos de vocês é: por que os dragões sumiram em O Senhor dos Anéis? Se essas feras eram as armas definitivas de Morgoth, por que o céu de Gondor estava vazio delas? Smaug era realmente o último de sua linhagem ou havia algo ainda mais sombrio escondido nas sombras das Montanhas Cinzentas? Preparem seus cajados e suas capas de viagem. Vamos descobrir agora o destino dos dragões de Tolkien. Para nós, aqui no Contista Digital, contexto é tudo. E para entender o vazio no céu de O Senhor dos Anéis, precisamos olhar para o abismo da Primeira Era. Os dragões não eram animais comuns que evoluíram na Terra-média. Eles foram, em essência, armas biológicas. Criados por Melkor, que o mundo conheceria como Morgoth, para serem o contra-ataque perfeito à luz dos elfos. O primeiro deles, Glaurung, nem asas tinha, mas carregava um veneno e uma malícia que destruíram reinos inteiros. Morgoth buscava a perfeição no terror e a alcançou com os dragões alados, como o titânico Ancalagon, o Negro. Porém, quando o exército dos Valar interveio na Guerra da Ira, quase todos esses monstros foram aniquilados. Quase, porque as sombras sempre deixam sementes para trás. Após a queda de Morgoth, os poucos dragões que sobraram fugiram para o extremo norte, uma região chamada Forodwaith e as Montanhas Cinzentas. Lá, eles se multiplicaram, mas de uma forma diminuída. O poder na Terra-média estava desaparecendo e os dragões não eram exceção. Aqui entra o nosso protagonista, Smaug, o Dourado. Muitos acreditam que Smaug era apenas um dragão. Na verdade, ele era o que Tolkien chamava de o último dos grandes dragões. Isso não significa que não existiam outros, mas Smaug era o último que carregava o terror e o poder massivo das eras antigas. Ele era um Urulok, um dragão de fogo, vasto o suficiente para destruir cidades sozinho. Quando ele foi morto pela flecha de Bard, 60 anos antes de Frodo deixar o condado, o mundo perdeu o seu último monstro de destruição em massa. Essa é a pergunta de 1 milhão de moedas de ouro. Se Sauron era o sucessor de Morgoth, por que ele não recrutou dragões? A resposta está na estratégia de Gandalf. O mago sabia que Sauron estava retornando. Ele sabia que se o Senhor Sombrio conseguisse usar Smaug para atacar Valfenda ou os portos dos Elfos, tudo estaria perdido. A missão de Bilbo e dos anões em O Hobbit não foi apenas por ganância, foi um ataque preventivo. Na época de O Senhor dos Anéis, Sauron não tinha dragões porque os grandes estavam mortos, e os que restaram, bom, dragões não são leais. Eles não servem a ninguém por ideologia, eles servem ao próprio apetite. Sem o poder avassalador de Morgoth para escravizá-los, os dragões remanescentes preferiam dormir em suas cavernas no norte do que servir como montaria para generais orcs. Agora, segurem-se nas cadeiras contistas.
Smaug era o último dos grandes, mas ele não era o último dragão. Em suas cartas e notas, Tolkien confirmou que dragões de menor estatura ainda existiam nas regiões ermas do norte. Existiam os chamados dragões frios, que não cuspiam fogo, mas eram serpentes gigantescas e letais que aterrorizavam os anões nas Montanhas Cinzentas. Gandalf chega a dizer a Frodo, na Sociedade do Anel: não sobrou nenhum dragão na Terra cujo fogo seja quente o suficiente para derreter os Anéis de Poder. Note as palavras, quente o suficiente. Ele admite que eles existem, mas são versões pálidas e menores do que foram um dia. Com o tempo, após a queda de Sauron e o início da Era dos Homens, essas criaturas foram diminuindo ainda mais, se escondendo tão profundamente que se tornaram apenas lendas. Então a resposta é: não houve dragões na trilogia porque o último grande perigo alado foi eliminado por um hobbit e um arqueiro humano décadas antes. A Guerra do Anel foi uma guerra de homens, elfos e anões, onde o fogo dos dragões já havia se tornado cinzas na memória. Mas me diga você, se Smaug tivesse sobrevivido e se aliado a Sauron, você acha que a Sociedade do Anel teria alguma chance? Ou um anel teria sido derretido no estômago do dragão antes mesmo de chegar à Montanha da Perdição? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gostou desse mergulho profundo no legendário de Tolkien, inscreva-se no O Contista Digital. Aqui a história nunca termina. Nos vemos no próximo capítulo. Que suas estradas sigam sempre em frente.